pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou com bastante saudade de todos vocês, ansiosa para o nosso retorno às aulas, né, de forma presencial. Mas por enquanto nós continuamos à distância e trabalhando os conteúdos que estavam no nosso planejamento. Pessoal, vocês conhecem esse produto? E esse aqui? Eu poderia acrescentar aqui uma Coca-Cola de 2 litros ou de 3 litros. O que isso quer dizer? É para a gente pensar. Coca-Cola, uma empresa super antiga, né, centenária, eu diria, com o mesmo produto, né, o mesmo refrigerante. Ou seria produto diferente? O que vocês acham? Bem, pessoal, eu trouxe o exemplo da Coca para ilustrar um pouco como é que funciona a questão da segmentação. E aí eu estou insistindo um pouco nisso, considerando os mercados altamente competitivos, é muito pouco provável que uma empresa com um único mix de marketing consiga atender de maneira satisfatória a todos os consumidores, então, pertencentes a um único mercado ou ao mesmo mercado. Mesmo a Coca-Cola, pessoal, que é uma empresa, como já falamos, centenária, que tem um produto, produto muito parecido, mesmo ela não conseguiu manter a ideia ou a estratégia de marketing indiferenciado ao longo desses anos todos, ou seja, ela foi obrigada, aspas, a se adequar, ela foi obrigada a segmentar. Como assim, Carol? Bom, a gente pode começar a olhar esse exemplo a partir do conceito de segmentação. O que é a segmentação, então? Segmentar significa reunir em grupos consumidores com características, gostos e preferências diferentes. Eles são homogêneos entre si, mas diferentes quando comparado aos demais grupos. Né? E aí a gente vê o quê? Que à medida em que eu consigo dividir esse mercado, que é grande, em grupos menores, eu consigo ver as necessidades dos consumidores com uma maior riqueza, com maiores detalhes. E a partir disso eu posso diferenciar as minhas ofertas. E essas ofertas estariam então mais orientadas para o atendimento daquelas necessidades, daqueles desejos. Então, voltamos ao nosso exemplo. Uma Coca-Cola lata, 350 ml, ela é indicada para consumo em família? Ou ela é indicada para o consumo de um almoço individual ou até numa parada para o lanche entre as aulas da universidade? Bom, eu ficaria com essa opção. Uma lata de 350 ml ou aquela menorzinha, a mini, ela está adequada, ou ela é adequada ao consumo individual, enquanto uma Coca-Cola 2 litros, 3 litros, ela é indicada para o consumo compartilhado. E aí isso me faz pensar num almoço de domingo com toda a família. Bom, mesmo produto, refrigerante, Coca-Cola, duas ocasiões de consumo diferentes. Lanche individual e refeições compartilhadas. Ok? E essa aqui? Coca-Cola zero. É o mesmo produto? Mesmo produto? Ah, Carol, nessa Coca Zero, você tem alguma diferenciação, uma pequena modificação no produto. A embalagem por si só, pessoal, ela já é uma modificação. A composição, nesse caso menos açúcar, também pode revelar uma diferença, né, no produto. Então, verifiquem o seguinte, que a mesma empresa, Coca-Cola, com pequenas modificações no produto, ela passa a atender segmentos diferentes. Pessoas com algum tipo de restrição ao açúcar, decorrente da diabetes ou qualquer coisa do gênero, e a outra para o consumo, digamos, tradicional, né? Pessoas que não têm problemas de saúde ou problemas relacionados ao consumo de açúcar. Então, a gente consegue verificar que a mesma empresa ela pode atuar
em segmentos diferentes. E isso é uma máxima, vamos dizer assim, porque nos dias atuais e com a modificação no comportamento do consumidor, a gente precisa, enquanto empresa, estar adequada, né, estar antenada aos novos desejos e às novas necessidades. E aí é por isso que a gente estudou no capítulo anterior aquilo que diz respeito ao comportamento do consumidor. Então, vejam que há uma ligação entre os dois conteúdos, o anterior e esse, ok? Então, uma empresa ela pode e ela usa estratégias de segmentação para melhor adequar o seu mix de marketing às necessidades dos seus clientes, certo? Pessoal, então essa é, digamos assim, o cerne dessa aula, desse conteúdo. Então a gente viu que existe o marketing indiferenciado e o marketing diferenciado, que é esse marketing, essa estratégia de marketing usada na identificação dos segmentos e, consequentemente, na diferenciação dos elementos de marketing para atender aquele determinado segmento, um ou mais segmentos, ok? Existe também na literatura um outro conceito, que é o conceito de nicho de mercado, e vocês já devem ter escutado sobre ele. O que é esse nicho, Carol? O nicho de mercado, pessoal, nada mais é do que um segmento mais refinado, ou seja, ele é mais delimitado, certo? Então, eu tenho, assim, uma restrição um pouco maior no nicho quando comparada ao segmento, tanto em tamanho, né, e ele é mais específico, ou seja, o perfil daquele grupo de consumidores que pertence ao nicho é muito específico, é muito particular. Como a gente poderia pensar hoje, precisaríamos ver o tamanho, na verdade, para afirmar se é nicho ou se é um segmento, mas os consumidores que têm algum tipo de restrição a glúten. Então, nós temos hoje empresas que se especializaram no atendimento de produtos alimentícios para esse grupo específico de consumidores, ok? Posso pensar isso também para aqueles com restrição à lactose, enfim. Então, vejam, eu tenho, então, parte do marketing indiferenciado, abordagem única de mercado, para o marketing segmentado e o marketing de nicho. É possível ainda pensar, pessoal, no marketing individual, one-to-one, que é aquele justamente pensado para atender às suas necessidades, ou seja, as necessidades da Caroline, do João e do Pedro. Ou seja, aqui as empresas elas podem trabalhar na perspectiva da customização ou da personalização, ou seja, ofertas específicas para as suas necessidades. Então, algumas empresas, sobretudo no ramo de têxteis, elas têm usado essa estratégia de customização. Eu posso pensar numa calça da Levi's, que eu posso personalizar do jeito que eu quero. Eu posso pensar no ambiente de serviços, onde a personalização ela ainda, digamos, mais fácil de ser tratada, dadas as próprias características dos serviços. Então, uma consulta com um psiquiatra nunca vai ser igual, ou seja, é personalizada para as minhas necessidades, por exemplo. Tá? Então, eu tenho aqui o contexto de nicho e, consequentemente, o marketing 1 para 1, né, derivado, e desse marketing 1 para 1, a possibilidade de customizar as ofertas. Turma, eu vou deixar alguns slides de apoio para vocês consultarem, tá? E aí é importante a gente dizer mais uma coisa aqui, que vocês também já viram, mas não custa relembrar. Existem bases de segmentação, ou seja, existem possibilidades da gente agrupar os consumidores de acordo com algumas características. Então, características geográficas, demográficas, psicográficas e comportamentais. Na maioria delas, podendo ser combinadas, ok? Então, é importante que vocês leiam atentamente mais o capítulo do livro do Las Casas,
que eu indico para a tarefa da semana e verifiquem quais variáveis correspondem a quais bases de segmentação. Então, por exemplo, segmentação geográfica, eu estou pensando no ambiente rural ou no urbano, região norte ou nordeste, sudeste ou centro-oeste, ok? Quando eu penso em segmentação demográfica, estou considerando o quê? Idade do indivíduo, sexo, escolaridade, ocupação, religião, por que não? Então, eu vou olhar as variáveis que compõem cada base de segmentação e, a partir de um estudo minucioso dessas variáveis, definir, né, os segmentos de mercado existentes e, depois disso, selecionar quais segmentos eu irei atuar enquanto empresa. Uma vez selecionado um ou mais segmentos, eu passo então para a etapa seguinte, que é a do posicionamento. Como é que a empresa quer ser vista pelos seus consumidores? Então, essa estratégia de posicionamento, pessoal, ela vai estar também alicerçada nesse estudo minucioso do mercado, do consumidor e dos objetivos organizacionais. Então, vejam só, vamos imaginar a empresa Volvo Veículos. Na minha cabeça vem rapidamente a ideia de segurança, porque ela se posiciona dessa maneira. E ela percebeu, né, ao longo da sua história e considerando seus objetivos, que os consumidores necessitavam de veículos mais seguros